Estratégias discursivas revolucionárias no romance A Falência, de Julia Lopes de Almeida. O nosso maior objetivo com essa pesquisa era investigar as estratégias de subversão do discurso hegemônico por parte da escritora a partir da representação das personagens femininas e nos discursos veiculados nesse romance em específico, fazer com que essas vozes, que tanto tempo foram silenciadas, pudessem de fato se presentificar na história, demonstrando como a escrita de autoria feminina, ela de fato consegue romper barreiras, consegue romper silêncio, preencher lacunas e reescrever uma história. Olá a todos, eu me chamo Mariana de Oliveira, fui estudante há pouco tempo de mestrado na UF, em que tive como orientadora a professora Ana Fedrick. Terminei há pouco tempo, e o título do meu trabalho foi Estratégias discursivas revolucionárias no romance A Falência, de Julia Lopes de Almeida, E o nosso maior objetivo com essa pesquisa era investigar as estratégias de subversão do discurso hegemônico por parte da escritora, a partir da representação das personagens femininas e nos discursos veiculados nesse romance em específico que foi A Falência, Para a análise das estratégias, nós nos valemos da teoria da análise do discurso de Patrick Charroudot, a partir da semiolinguística, onde foi possível perceber duas estratégias específicas ali, da informação, fazer com que as pessoas soubessem de algo, e de capacitação. Através dos discursos veiculados das próprias personagens, havia uma incitação para o outro fazer também algo, tomar um posicionamento. Então, a partir da análise dessas estratégias, conseguimos perceber, sobressair 3 recursos, que era angariar a simpatia do leitor, despertar a indignação e o comover. Então, a análise ela se deu de fato através de 2 vertentes, que foi a análise das personagens, construção das mesmas, personalidades, enfim, e o discurso das mesmas, que é onde nós conseguimos ver o tom de denúncia daquilo que as mulheres sofriam e o que buscavam de fato por mudanças ali naquela época, Esse processo ele foi permeado através de uma fundamentação teórica metodológica, a partir do momento em que também conseguimos refletir sobre a participação de Julia Lopes de Almeida na cena literária, fizemos também um passeio pela fortuna crítica da escritora, analisando também um outro gênero que foram os contos da escritora, tudo para que pudéssemos chegar a partir das seguintes conclusões. Vamos perceber nos seus textos personagens dissonantes, ambíguas. Ora, teremos aquelas que defendiam as imposições, chegando a exaltar alguns homens, mas também teremos aquelas que se revoltavam com as imposições nas quais sofriam pelo discurso hegemônico que era propagado naquela época. É importante salientar que Julia Lopes de Almeida e que toda a sua obra, ela será repleta de ambiguidades o tempo todo. E além dessa abordagem discursiva de estudo que nós utilizamos para chegar às conclusões finais da nossa pesquisa, digo nossa porque não é só minha, é também da Ana, que me acompanhou desde o início, nós também nos fazemos valer do livro do Antônio Cândido, na verdade, a partir das ideias que ele traz no livro Personagem de Ficção, não só ele, mas também outros autores, E também nos textos da Ruth Salviano, no próprio texto da Ana Frederick, que fala sobre os personagens, que fala sobre as escritoras esquecidas na literatura brasileira, Então, é importante salientar, e reafirmar que todas as ideias até aqui fomentadas, pois cada uma delas, sejam literárias, sociológicas ou históricas, elas foram fundamentais para a realização dessa pesquisa, permeada por mulheres, sejam elas reais ou fictícias. E agora falando um pouquinho sobre o contexto da obra, A Falência, de Julia Lopes de Almeida, a gente tem ali uma linguagem muito simples e objetiva, característica nata da escritora, e também temos o retrato da sociedade brasileira durante o século XIX. Teremos a história de Francisco Teodoro, protagonista do romance, um português que enriqueceu com o comércio do café e se casou com Camila, moça pobre que teve o casamento como uma oportunidade de sair da situação que vivia
e toda a trama da história vai ocorrer em torno desse casal e dessa família. É muito importante a gente avaliar o título do romance, né? E percebemos o quanto o mesmo é importante para a compreensão da obra como um todo e até mesmo para a explicação do motivo pelo qual temos um homem como protagonista deste romance e não uma mulher, né? Então, a gente precisa pensar o seguinte: aí a gente vê até a estratégia de Júlia também no título, na criação do título, né? A falência é uma coisa ruim de acontecer, não é? Então, por que botar um protagonista homem? Porque justamente, né, o fim trágico ele vai se dar a partir de um ato realizado por um homem, né? Então, a falência daquela família foi dada através dele. Então, nós podemos pensar que por isso nós temos aí um personagem masculino como protagonista, já que ele foi o fio condutor para uma situação ruim que aconteceu com a sua família. Além disso, nós temos várias personagens, que foi o objetivo dessa pesquisa. E enquanto nós temos uma personagem como Camila, que era uma personagem que ia contra tudo aquilo que era posto na época, né? Tendo em vista que ela traía seu marido, enfim. E isso vai ser colocado de forma muito crua nos romances. A gente também tem aí uma forma da Camila se revoltar, porque ela diz que em determinado momento ela fala: os senhores romancistas não perdoam as mulheres, fazem-nas responsáveis por tudo. Então, assim, aqui, né, a gente pode ver que ela, de fato, queria levar uma informação para um leitor do que aconteciam com as mulheres que transgrediam as leis. Mas aí, dentro do mesmo romance, nós temos uma Catarina, né, que era a favor da emancipação feminina e que vai se colocar dessa maneira, demonstrando como a mulher ela podia, de fato, se libertar das malhas cruéis que as mulheres viviam, né? Então, nesse projeto, nós buscamos, né, a partir da reflexão de tais personagens, fazer com que essas vozes, que tanto tempo foram silenciadas, pudessem de fato se presentificar na história, né? Demonstrando como a escrita de autoria feminina, ela de fato consegue romper barreiras, né? Consegue romper silêncio, preencher lacunas e reescrever uma história, reescrever toda a história que foi abolida, que foi abortada, a partir de uma relação hierárquica, né, e dicotômica do gênero.